Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Rubens Brizuela, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado pela presença de todos vocês. O obrigado da nossa equipe, do nosso conjunto de médiuns, que sempre sentam na ponta dos bancos. Um bom dia a todos que nos assistem pelas mídias digitais. Sejamos, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso segundo trabalho do domingo. Evangelho, Vibrações e Paz. Alguém vindo pela primeira vez? Não, hoje não, né? Pelo menos daqueles que eu consigo ver. Aqueles que eu não vejo, capaz que tem bastante vindo pela primeira vez. Bem, sejamos então bem-vindos, levemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos corações sempre a Jesus. Nesse momento, com essa calma, com essa tranquilidade, vamos assim facilitando o trabalho das equipes espirituais do plano médico do Dr. Bezerra de Menezes, que já se encontram aqui, né? Há aqueles médiuns que com a vidência nos relatam, que veem aparelhos,
hospitalares, né, equipamentos que eles trazem, os médicos, enfermeiros, eles com certeza já estão aqui. E para que eles atuem sobre nós com muita tranquilidade e muita eficiência, eles dependem também da nossa tranquilidade, os nossos pensamentos. Somente aqui, tá? Esqueçam os boletos, esqueçam as coisas para pagar, esqueçam tudo, deixem tudo lá fora. O coração aqui, coloquem Jesus. Tá bem? Vamos nessa tranquilidade, então, iniciar os nossos trabalhos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem não desligou ainda, desligue agora, por favor. A Casa de Paz e Amor em Jesus está na nossa livraria vendendo uma agenda, Jesus no Dia a Dia, Agenda 2024, com promoção de 25%. De R$ 49,00, baixou para R$ 36,75. A venda em nossa livraria até o dia 15 de outubro ou até enquanto durar o estoque. No Dia das Crianças, a Casa de Paz e Amor em Jesus está lançando uma ação entre amigos. Concorra a um lindo kit com um brinquedo educativo, perguntas e respostas, mais 15 livros infantis espíritas. Olha só que oportunidade para as nossas crianças. Sorteio 8 de outubro, cupom a R$ 10,00 à venda na nossa livraria. Válido do dia 8 de setembro até o dia 8 de outubro. Por favor, se dirijam à nossa livraria. Agora, domingo que vem, dia 24, é a nossa Feira da Solidariedade, a tão esperada feira, que esteve interrompida devido à pandemia. Mas agora estaremos voltando com tudo, aqui no quarteirão, na rua em frente ao Paz e Amor, nesse trecho, nesse estacionamento e no estacionamento da frente. Muita comida boa, doces, salgados, muita comida muito boa, preço acessível, muitas roupas, muitos utensílios a preços muito acessíveis. E o mais importante, a feira é para nos unirmos, nos confraternizarmos, trabalhadores da Casa de Paz e Amor em Jesus e mais os frequentadores de todos os trabalhos. Domingo que vem, aqui em frente das 9 às 17 horas. Não marquem nenhum compromisso, hein? Venham aqui, venham aos trabalhos aqui no salão. Lá começa às 9, terminando aqui, o trabalho vai acontecer, vocês se dirijam à feira. Tá ok? Combinado ou não? Isso, muito doce, muita comida e muito Jesus em nossos corações. Bom, eu acho que eu já estou falando demais, né? Os nossos trabalhos hoje vão acontecer da seguinte maneira: leitura da mensagem com o nosso amigo João Luiz, leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com a nossa amiga Vandercy. Vibrações gerais, prece de encerramento, vibrações das águas, dos passes, com o nosso amigo Rubens Brezuinha. A palestra de hoje tem como tema da evangelização espírita a indulgência à virtude esquecida. Será ministrada pela trabalhadora, pela nossa amiga Gisele Cristina Zeiler. Um bom trabalho a todos. Que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mensagem: Renovando Atitudes, capítulo 32, O Cisco e a Trave. Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto.
Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque a tememos. Conhecer o que realmente sentimos exigiria ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos. E assim tentamos protegê-las, como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Certos indivíduos condenam com veemência os ciscos nos outros, pois veem em tudo luxúria e perversão, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam reprimindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções e perversidades mal resolvidas. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos. Os outros nos servem de espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Que assim seja. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Item 12. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com um dedo na terra, e com eles perseveraram em fazer-lhes perguntas. Ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E, tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio e em pé. Então, erguendo-se Jesus, lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Está lá em João. Item 13. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nós desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Vamos agora nos acomodando da melhor forma, acalmando os nossos pensamentos e o nosso coração, e nos ligando a Deus Pai, Jesus, nosso irmão, nesta manhã tão linda de sol, a manhã dominical, a manhã das famílias, das crianças. E aqui estamos para aprender um pouquinho mais, que possamos absorver
o melhor da palestra de hoje que nossa amiga Giane vai nos trazer e que possamos, assim, refletir nessas palavras e colocar em prática na nossa semana e naquele lugar que é o mais próximo da gente, a nossa família, nossos filhos, maridos, esposas, pais e mães. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a indulgência. Indulgência, a virtude esquecida. Esquecida por quem? Por nós. Embora ela seja uma das virtudes mais fáceis da gente exercitar, nós a deixamos de lado, nós buscamos a prática de outras, né, na nossa reforma íntima, mais difíceis, e esquecemos de começar por uma das mais fáceis. Então, para começar a conversa sobre indulgência, onde nós encontramos Jesus falando sobre indulgência? Justamente onde foi feita a leitura do Evangelho. Jesus fala de indulgência quando ele nos diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem atiraria na mulher adúltera? Alguém aqui teria coragem de atirar? Eu, particularmente, não iria conseguir. E é justamente esse o conceito de indulgência. Olha primeiro para você, para as suas imperfeições, para depois buscar, falar, apontar o equívoco do seu irmão. E Kardec vai ainda, dentro dessa, no Evangelho segundo o Espiritismo, comentar essa mensagem, né? Quando ele fala que a indulgência é um dever, é uma necessidade nossa. Por quê? Porque somos imperfeitos e nós precisamos de indulgência também. Além disso, a indulgência é uma das virtudes contidas no Evangelho, no conceito de caridade segundo Jesus. Nós pensamos muito em caridade material, ou quando nós pensamos em caridade moral, nós pensamos no perdão. Só que a indulgência faz parte da caridade e faz parte do perdão. Então, se nós não a estamos observando, a nossa prática de caridade e a prática do perdão está incompleta. Onde nós encontramos isso? No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual que é a ideia de caridade segundo Jesus a entendia. E aí os Espíritos falam em 3 virtudes compondo a caridade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí ainda ele faz um comentário. A caridade, ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência. Então, a indulgência é algo que nos faz olhar primeiro para nós mesmos, antes de olharmos para o outro em qualquer situação. E aí, nós pensando nessas 3 virtudes, é fácil a gente entender 2 delas. Entender, não praticar. Praticar é outra história, né? Então, 3 elementos ou comportamentos da caridade segundo Jesus. O primeiro é a benevolência. Benevolência é fácil, é a bondade, é o bom ânimo, né, em relação ao nosso próximo. O segundo é o perdão. Perdão que nos traz a ideia de reconciliação possível com aqueles que a gente acha que nos ofenderam. Então, é fácil, em uma palavra, definir benevolência como bondade, perdão como reconciliação. Mas qual é a palavra com a qual nós definiríamos a indulgência? Mais complicado, né? Parece que fica complicado pensar em qual palavra eu posso ter em mente toda vez que eu tiver dificuldade em
traduzir, em vivenciar a indulgência. Nós vamos encontrar subsídios para trabalhar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai trazer um capítulo, num capítulo 10, ele vai trabalhar a bem-aventurança, uma das bem-aventuranças, que é o bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Né? E quem não precisa de misericórdia sendo imperfeito como nós somos? Nesse capítulo, além da misericórdia, ele vai tratar do perdão e da indulgência. E ele vai nos mostrar que existe uma escala entre essas três virtudes. Que escala é essa? A misericórdia é a mais ampla dessas virtudes e ela contém o perdão. Eu só sou misericordioso se eu exercito o perdão. Por sua vez, o perdão contém a indulgência. Então, eu só consigo perdoar e atingir a categoria de espírito misericordioso se eu tiver a indulgência no meu comportamento. Nesse sentido, o que nós temos? Que para definirmos um espírito misericordioso, ele é aquele espírito que atingiu um grau evolutivo tal que ele não precisa mais perdoar. Quem é que não precisa mais perdoar? Aquele que não se sente ofendido. Não é a gente, né? Que a gente, qualquer coisa, a gente se melindra ou se ofende. Então, tem necessidade de perdoar nós, né, que não atingimos ainda condições de espíritos misericordiosos. Então, por isso, a misericórdia engloba o perdão. Por sua vez, ele vai colocar uma mensagem de Paulo sobre perdão das ofensas, que mostra que a indulgência está contida no perdão. Diz Paulo: o vosso adversário está errado ao se mostrar suscetível, mas ainda é uma razão para seres indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Quer dizer, se nós quisermos perdoar, precisamos trabalhar a indulgência. Então, perdão engloba a indulgência. Então, para sermos misericordiosos, precisamos não mais nos sentir ofendidos. Precisamos ter praticado o perdão até conseguirmos isso. Para a prática do perdão, nós precisamos, além de não nos ofendermos, nós precisamos a prática da indulgência. E não é fácil nem ser misericordioso, nem perdoar. Inversamente, para a prática da indulgência, nós não precisamos perdoar e nem ser misericordiosos. Então, ela é uma virtude por isso que ela é uma virtude mais fácil da gente trabalhar no dia a dia para conquistarmos as virtudes maiores. E aí vem a eureka, né? Por que eu faço a minha reforma íntima querendo começar pelas virtudes mais difíceis? Por que toda vez que eu penso em reforma íntima, eu penso em perdão, em amor, em caridade, como questões abstratas e mais difíceis, e não vou galgando degrau a degrau, né? Por que eu não começo com a indulgência, né? Dou um passo do tamanho da minha perna? Isso é muito mais fácil ser indulgente. Então, nós deveríamos pensar nessa virtude, mais nessa virtude, para que nós possamos desenvolver as outras. E nesse capítulo, como nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 10, a gente vai ver aí que Kardec também pensou nisso. Por quê? Porque ele nos trouxe subsídios para nos auxiliarmos a compreendê-la. Trouxe 3 mensagens sobre a indulgência e ainda fez 3 perguntas ao Espírito São Luís a respeito dela. Nós vamos ler aqui uma mensagem, a primeira mensagem, que é a do Espírito Protetor José. Em cima dela, tecemos as considerações. Começa ele.
Espíritas, quero falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos a praticam. Primeira coisa, ele dirige a nós espíritas. Segundo, o que ele está dizendo quando ele fala que todo homem deve ter, que ela é acessível a todos nós. Nós não temos desculpa para não praticá-la, né? Algumas outras a gente vai devagar, mas a indulgência, na nossa condição de espíritos imperfeitos, nós já podemos ir trabalhando. Tão pouco a praticam é porque ela é esquecida por nós. Aí continua ele. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a faz ressaltar com pérfida astúcia. O que ele quer dizer com não ver os defeitos alheios? Ele quer dizer aqui que a gente não olha com olhos maliciosos para o próximo. Não é que a gente não vá enxergar o que está acontecendo, é a gente não buscar maliciosamente olhar para aquela situação e julgar, né? Então, não é não enxergar o mal, é difícil não enxergar o mal, é não propagar esse mal, é não intensificá-lo. Lembrando dos ensinamentos de Jesus, que nos ensinou a combater o mal com o bem, né? É a outra face. O que é oferecer a outra face? É mostrar o outro lado da moeda. O outro lado da moeda do mal é o bem. O outro lado da malevolência, que fala o texto, é a indulgência. E ele nos disse, sede prudentes como as serpentes, e sem malícia como os pombos. Aqui fica bem claro, podemos sim olhar as dificuldades, verificar a situação que nos cerca, né? Às vezes envolvida em determinado equívoco, em determinado mal, sim, mas nós não devemos ter a malícia, não devemos buscar o mal, né? Nos comprazermos nele. É evitar intencionalmente conhecer o mal, sem objetivo útil, porque às vezes nós vamos ver, é necessário conhecê-lo e até divulgá-lo. Não ter ouvidos e olhos maliciosos. Essa satisfação em procurar as faltas e defeitos alheios nos outros e divulgá-las sem necessidade útil, que eu acho que aqui ninguém tem, né? Ninguém gosta de ficar observando os defeitos dos outros e depois comentar com alguém. Isso a gente não tem, né? Quem dera. Isso chama-se malevolência. Então, toda vez que a gente está fazendo esse tipo de observação e de crítica, nós estamos nesse vício aqui, que o dicionário define como uma disposição para julgar desfavoravelmente a má vontade, a hostilidade para com o próximo. Então, esse é o vício que se contrapõe à indulgência. É a trave dos nossos olhos apontando o argueiro no olho do outro, né? Ao invés de eu olhar o mal que há em mim, eu olho o mal que há no outro. É o mal que existe em nós que nos faz querer o mal que existe em outro, porque eu não tenho coragem de olhar para mim mesmo, então eu vou procurar olhar para o outro, né? Vou apontar o defeito do outro que existe em mim. Só que nós não observamos que toda vez que nós fazemos isso, nós estamos falando muito de nós, né? Como diz aquele ditado, quando Pedro fala de João, eu descubro muita coisa sobre Pedro, porque nós nos entregamos nessas críticas, nós entregamos as nossas próprias imperfeições.
Então eu não devo nunca descobrir o mal alheio? Não tem nenhum momento que isso seja necessário? Kardec perguntou isso para o espírito de São Luís. E o que ele disse? Esta questão é delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, então é necessário preferir o interesse do maior número do que é um só. Então, é a questão, depende, né? Depende, só prejudica a própria pessoa, vamos nos calar. Ela prejudica um grupo, aí sim temos obrigação de mostrar para que o grupo não seja prejudicado. E continua o Espírito José. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras, a de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valei mais do que o culpado? Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando fitarei os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Né? Quando a gente vai olhar para o próprio umbigo e ver as próprias dificuldades, ao invés de olhar para os outros. Isso que a gente... Então, a indulgência, ela atenua o mal alheio para não ferir o nosso próximo. Quem critica tem aquela coisa, né? Ela passa a impressão de que se eu estivesse na situação eu faria diferente e eu faria melhor. Será mesmo? Ou isso é apenas reflexo do nosso orgulho? Né? Quando nós fazemos isso, geralmente os mecanismos da lei de ação e reação vão nos colocar na condição do outro. Vamos lá, então. Você está criticando isso? Deixa essa experiência passar aí por você. Vamos colocar isso na sua vida para ver se realmente você faria diferente. E aí a gente costuma dizer depois, paguei a língua. Né? Quantas vezes a gente já não falou isso? Criticou o outro e depois acabou fazendo até pior. Isso é fruto da nossa malevolência ainda. E esquecimento da recomendação de Jesus, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Aí vem a questão, então eu nunca posso repreender os outros? Eu nunca posso chegar na pessoa que está cometendo um ato e criticá-la? São Luís novamente vem aí socorrer o questionamento de Kardec. Ele fala assim, mas tem que ser observadas algumas condições. Primeiro, antes, a repreensão deve ser endereçada a nós mesmos. Se nós fazemos igual ou pior, nós não temos moral para repreender o outro. Segundo, o objetivo dessa reprimenda é útil? É para acrescentar alguma coisa ou é simplesmente uma crítica? Ajuda no desenvolvimento espiritual do outro? E deve ser feita de forma velada. Chegar para a pessoa num canto, né, e comentar aquilo com ela, sem espalhar para o salão inteiro. O meu tá. Desculpem, o meu mostrador aqui está dando um problema. Continua o Espírito José. Sede, pois, severo convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais em altas vozes anátema,
talvez tenham cometido faltas mais graves. Anátema aí é maldição, reprovação, condenação, né? Então, o que ele está nos mostrando aqui? Acho que a minha pilha está acabando. Que a justiça divina é diferente da nossa. A justiça divina leva em considerações, para analisar as nossas ações, os nossos equívocos, algumas considerações. A primeira, o objetivo da justiça divina nunca é punir. Aquela história de que aqui, a gente está aqui para sofrer, para pagar débito, não é bem assim. Nós estamos aqui para nos reeducarmos. É que muitas vezes, para nos reeducarmos, nós precisamos passar novamente pela mesma lição, né? Porque a gente não a aprendeu. A justiça divina vê o motivo do ato, se o espírito tinha ou não condições de perceber o erro. Ela vai ver a intenção da pessoa, né? A intenção, a condição da pessoa. A gente tem condição de olhar para o outro e ver tudo isso? Nós temos condições de olhar para o outro e ver, e entender o que ele estava pensando, qual era o objetivo dele naquele momento, por que ele fez aquilo? Quantas vezes nós sentimos, né, nos sentimos feridos quando a gente, na boa intenção, procura fazer algo e a pessoa não dá muito certo e a pessoa diz que a gente estava com má intenção. Então, a recíproca também é verdadeira. Completa o Espírito José. Sedes indulgentes, meus amigos, porque a indulgência calma, corrige, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. Então, a indulgência faz bem, porque ela vai reforçar a fraternidade. E o que nós precisamos mais atualmente no mundo é de fraternidade entre todos nós. A malevolência, ela irrita, ela distancia as pessoas, além de que ela reforça o mal, né? Quanto mais eu falo do mal, mais eu me preocupo com ele, mais ele cresce. Por que não buscarmos o bem? Então, por que nós precisamos de indulgência? Porque nós ainda somos imperfeitos. Então, se a gente traz dificuldades e quer que as pessoas nos compreendam, nós devemos compreender o próximo. Essa é a maior razão para a gente buscar trabalhar a indulgência no nosso dia a dia. Eu acho que é um problema. Tá. Então, agora nós somos capazes de pensar em algumas palavras que possam definir indulgência. A primeira é compreensão, né? Então, compreender o outro como gostaríamos de ser compreendidos já é um conceito, uma palavra que a gente pode substituir por indulgência. A segunda é compaixão. Compaixão com as dificuldades alheias, como gostaríamos que tivessem quando nós erramos. E a terceira é acolhimento. Acolher o outro apesar das imperfeições dele. Sermos acolhidos pelo outro apesar das nossas dificuldades. Então, compreensão do outro. Eu vou pular. A partir do reconhecimento das nossas imperfeições. Compaixão, acolhimento com suas fraquezas, como gostariam que fizessem conosco. Quem foi o maior exemplo de indulgência? Nosso Mestre Jesus. Ele precisava da nossa indulgência? Não. Então, Jesus foi o único espírito encarnado que não precisava da nossa indulgência. Ele não se sentia ofendido. Ele já tinha misericórdia em si. E foi a sua maior exemplificação. Ele foi extremamente indulgente com as nossas fraquezas, né? Ele nos acolheu, nos orientou, e mesmo quando ele teve que
enérgico conosco, ele não fez com rudeza, ele fez com bondade, compreendeu as nossas imperfeições e tomou a sua cruz, né, que injustamente nós colocamos sobre seus ombros, sem queixas e sem culpar a ninguém. E para a gente poder encerrar, e aí, com uma reflexão para a nossa ideia, para como trabalhar a indulgência no dia a dia, tem uma historinha no livro Aulas da Vida, do espírito Humberto de Campos, irmão X, que é atribuída a Sócrates, né? Então, a gente possa aí contrapor sempre que a gente pensar em praticar a indulgência, como que a gente pode usar, trabalhar isso. Essa história chama-se Três Crivos. Crivos são uma espécie de peneira. Então, conta o seguinte, alguém foi procurar Sócrates esbaforido, assim, meio de soslaio, no cantinho, falou para ele que precisava contar para ele algo que era muito importante. Aí o Sócrates vira e fala assim, espera aí, antes de você me contar, você já passou essa sua informação pelos três crivos? E ele não sabia o que era. Ele falou, tudo bem, então vamos pensar. Aquilo que você quer me contar é verdadeiro? Então, primeiro crivo, você tem absoluta certeza de que isso é verdadeiro? Aí a pessoa virou e falou assim, não sei, me contaram. Aí Sócrates, tudo bem, mesmo que não seja real, você passou pelo segundo crivo, o crivo da bondade, isso que você quer me contar é algo bom? Ah, bom não é, com certeza não é. Aí, Sócrates, tudo bem, vemos então o terceiro. Isso que você quer me contar é útil? É proveitoso? Ah, com certeza não é. Então, Sócrates diz, então deixemos isso de lado, porque isso não vai acrescentar nada, né? Isso é apenas um boato que não vai acrescentar, não vai nos fazer melhores. Deixemos isso de lado. Então, são os três crivos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, sempre que tivermos dificuldades para compreender e praticar a indulgência. E fica a dica aqui, né, da leitura do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a base de toda dessa palestra. Então, obrigada a todos por me ouvirem. Tá bom, obrigado. Agradecemos a palestra, é sempre bom aprendermos, refletirmos sobre tudo que foi dito. E vamos dar sequência então aos tratamentos com os passes, pedindo aos médiuns que já possam começar. E vamos elevando o pensamento, colocando esses pensamentos na imagem de Jesus à nossa frente, agradecendo, primeiro, por tudo que recebemos. Agradecer pelo privilégio da vida, por estarmos aqui reunidos, para aprendermos um pouco sobre seus ensinamentos. E humildemente, Senhor Jesus, viemos pedir que através desses passes possamos receber aquilo que viemos buscar, o equilíbrio, a saúde, a cura, através dessas energias que chegam até nós pelo plano maior. Luz esta que entra pelos nossos coronários, que passa pelo frontal, chegando ao laríngeo, indo agora para o cardíaco, nos reequilibrando, compassando nossos batimentos, normalizando o fluxo sanguíneo e, por consequência,
normalizando a pressão arterial. Luz curadora que chega até nosso centro gástrico, que regula vários órgãos e que continua pelo esplênico, indo esta luz pelas nossas pernas e subindo agora pela parte posterior, chegando ali na nossa região lombar, no pé da coluna, onde esses irmãos, como que se massageasse vértebra por vértebra, vão nos deixando equilibrados, sem aquelas dores que tanto incomodam. Luz esta que vai chegando agora até o bulbo, início da nossa nuca, e que se fecha novamente no nosso coronário. Vale lembrar que este tratamento, ele não deve se dar apenas quando estamos nesta casa de paz e amor. Este tratamento, ele se dá sobretudo porta fora, no dia a dia. Nos momentos em que nos deparamos com situações que fazem aflorar aquele nosso lado mais bruto, onde não temos paciência com alguém, onde poderíamos responder de uma forma mais educada e não fazemos, naqueles pensamentos um tanto pessimista, um tanto triste, e neste momento elevarmos o pensamento a Deus, pedir auxílio, ler meia folha de um livro edificante, conversar contigo, Senhor Jesus, observar nossas más inclinações e ir humildemente corrigindo. Tudo isso completa este tratamento. Que possamos ter isso em mente ao abraçarmos nossos entes queridos, ao falarmos com nossos amigos, com estranhos. Estamos fazendo o que Jesus nos ensinou para amar o nosso próximo. Muito bem, depois de tanto recebermos, vamos para as vibrações, agradecendo a Deus a oportunidade e pedindo que esta luz possa chegar a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que passam por extremas dificuldades, dada as calamidades naturais que têm acontecido pelo mundo. Que se estenda também àqueles irmãos que sofrem os efeitos das guerras, que tenham seus corações alentados por esses irmãos do plano maior. Permita, Deus, possa esses governantes selarem a paz, que esta luz possa chegar até nosso Brasil e que possamos entender que também nós podemos auxiliar a reduzir essa distância social tão gigantesca que assola a todos nós. Que tua luz consiga auxiliar nossos governantes a reduzir as violências, a drogacidade, esta corrupção. Que tua luz possa envolver, Senhor Jesus, nossas crianças e que saibamos educá-los para que possam auxiliar na transição para um planeta de regeneração. Envolva, Senhor Jesus, nossos trabalhos, nossos colegas, pares, superiores, diretos e indiretos, subordinados, que sejam agraciados com sua luz, com a sua bênção. Aqueles irmãos que ainda estão sem o trabalho, que confiem, creiam que daqui a pouco também estarão trabalhando.
Humildemente pedimos, Senhor Jesus, vai até lá em casa, abençoa, abraça nossos entes queridos que lá estão, que entendam que a caminhada pela vida também passa pelo equilíbrio entre as coisas materiais e espiritual. Abençoa cada cômodo, visita cada cômodo de nossas casas, e toda forma, pensamento, todos os miasmas menos felizes que ali se encontram, sejam agraciados e levados a um local permitido por vós. Agradecemos, Jesus, profundamente a oportunidade de podermos, de alguma forma, também praticar o bem através destas vibrações. E agora, vamos fazer as vibrações pelas águas. Que um bálsamo de cura, Senhor Jesus, seja colocado sobre estas águas, de maneira que possam ir de encontro à necessidade de cada um de nós. Agradecemos por estarmos aqui. Desejamos a todos uma excelente semana. Abençoa, Deus, o nosso ir e o nosso vir. E que possamos juntos estarmos aqui em uma próxima oportunidade. Que assim seja. Um bom domingo a todos. Bom dia a todos. É a última vez que vocês me veem aqui pedindo, implorando, por favor, não esqueçam dos nossos doces, tá? A gente sabe que a situação está difícil para todo mundo, mas se a gente tiver bastante amor no coração, a gente vai conseguir trazer um docinho aqui para a nossa barraca, tá bom? Tá? E nós pedimos aos nossos médiuns que aguardem só um pouquinho, que a gente quer dar uma palavrinha de 5 minutos com vocês, tá? Por favor.